Urgente, o escândalo que parou a Coreia. Fontes exclusivas confirmam que Seo-yoon, a herdeira deserdada do falecido império imobiliário, acaba de trocar o sim com o seu maior inimigo, o implacável Kang-ho, CEO do grupo Il-seong. O que os tabloides chamam de o romance do século, os corredores do poder sabem que é um pacto com o diabo. Como ela pôde se deitar com o homem que orquestrou a falência de sua família? Seul inteira está em choque. Mas o que ninguém imagina é que Seo-yoon não entrou naquela mansão para ser uma esposa submissa. Sob o véu de seda da noiva mais invejada de Gangnam, esconde-se uma espiã letal com um único objetivo: encontrar as provas que enviarão Kang-ho diretamente para a prisão e implodirão o grupo Il-seong por dentro. A vingança de Seo-yoon começou com um beijo diante das câmeras, mas ela jurou que terminaria com o sangue corporativo do homem que ela aprendeu a odiar mais do que a própria morte. O jogo de sedução e traição acaba de começar, e o preço do ingresso é a destruição total. Viver sob o mesmo teto que Kang-ho era como caminhar sobre lâminas afiadas e aquecidas. Durante os jantares protocolares, eu sustentava o papel da esposa apaixonada, sorrindo para fotógrafos enquanto sentia o peso do olhar gélido dele sobre mim. Kang-ho era uma máquina de eficiência, um homem que raramente demonstrava emoção e que tratava o nosso casamento como mais uma aquisição hostil de mercado. Eu passava as madrugadas infiltrada em seu escritório particular, usando dispositivos de alta tecnologia para descriptografar os arquivos ocultos que provariam suas fraudes bilionárias. Cada vez que ele chegava perto, meu corpo reagia com uma repulsa eletrizante. Uma mistura de pavor e ódio que eu precisava mascarar com carícias ensaiadas. Para mim, ele era um monstro que roubou o legado do meu pai e deixou minha mãe na miséria. Eu contava os segundos para ver o império de Il-seong desmoronar, ignorando que o homem que eu chamava de inimigo guardava segredos muito mais densos e perigosos do que qualquer transação financeira ilegal poderia revelar. A oportunidade de ouro surgiu durante a gala de aniversário da empresa, um evento de luxo cercado por seguranças armados e a elite financeira de Seul. Eu tinha o pendrive com os arquivos finais no meu bolso, pronta para entregá-lo ao meu contato na saída do evento. No entanto, o ar no salão mudou de repente. A tensão não vinha da minha espionagem, mas de uma ameaça externa que eu não previ. Um grupo de mercenários insatisfeitos com as demissões em massa de Kang-ho invadiu o recinto com uma violência ensurdecedora. No meio dos gritos e dos estilhaços de cristal, vi o cano de uma arma apontado diretamente para a minha cabeça. Eu congelei, sentindo o hálito da morte pela primeira vez. Mas antes que o gatilho fosse puxado, senti um impacto violento que me jogou contra o chão. Não era o projétil, era Kang-ho. Ele não se abrigou atrás dos seguranças. Ele usou o próprio corpo como um escudo absoluto, cobrindo-me inteiramente enquanto os disparos ecoavam pelo mármore, transformando a festa em um massacre de sangue e poeira. O som das balas atingindo o corpo dele foi algo que eu nunca esquecerei. Um ruído seco e abafado que silenciou todo o meu ódio. Kang-ho me apertava com uma força desesperada, suas mãos grandes protegendo minha nuca e meu rosto enquanto os estilhaços de vidro choviam sobre nós. Não se mova, Seo-yoon. Eu estou aqui, ele murmurou, a voz falhando, enquanto o calor do seu sangue começava a encharcar o meu vestido de gala. Naquele momento, o mundo parou. O homem que eu planejei destruir estava sacrificando sua vida pela mulher que o traía, sistematicamente há meses. Quando os reforços finalmente chegaram e o perigo cessou, vi Kang-ho desfalecer sobre mim, seus olhos escuros perdendo o brilho, mas ainda fixos no meu rosto para garantir que eu estava ilesa. O choque de ver o tsar do gelo sangrar por mim destruiu todas as certezas que eu carreguei por uma década. Onde estava o monstro que eu tanto odiava? Por que ele entregaria a vida pela sua maior inimiga sem hesitar? Por um único segundo? No hospital, enquanto observava Kang-ho lutar pela vida atrás do vidro da UTI, eu segurava o pendrive que continha a sua ruína. O peso daquele objeto parecia pesar toneladas. Eu descobri, através de uma carta encontrada em seus pertences pessoais, que Kang-ho nunca destruiu meu pai. Ele, na verdade, assumiu as dívidas para evitar que fôssemos presos, mantendo a farsa da vilania para que eu tivesse um motivo para continuar lutando. Ele aceitou ser o meu inimigo para ser o meu protetor invisível. As lágrimas que escorreram pelo meu rosto eram de uma dor que nenhum plano de vingança poderia curar. Destruí o pendrive com as minhas próprias mãos, reduzindo minha vingança a pó. Eu entrei naquele casamento para ser a carrasca dele, mas acabei sendo a única razão pela qual ele ainda respirava. Kang-ho não era o meu inimigo. Ele era o meu escudo e o único homem que me amou o suficiente para me deixar odiá-lo enquanto me salvava do abismo. Agora, o Império Il-seong seria protegido por mim.
Até que ele pudesse acordar e ver que a sua espiã finalmente voltou para casa.